A gente subestima o valor do bem-estar, o valor de deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz. Raramente eu me vejo considerando, eu não sei você, mas raramente eu me vejo considerando como eu vou me sentir depois de tomar determinada decisão, né? Eu sempre penso nas consequências do que vai acontecer, mas nunca, raramente, na verdade eu não lembro a última vez que eu considerei isso na tomada de decisão, mas eu acho que é uma coisa muito importante quando você está decidindo qualquer coisa, né, o que você vai fazer, quando você está tomando uma decisão importante principalmente, mas todas as decisões, é interessante a gente considerar a forma como a gente vai estar dali para frente se a gente tomar determinada decisão. Se eu fizer isso que é errado, por exemplo, se eu fizer essa coisa errada que eu estou pensando em fazer, como eu vou me sentir daqui em diante? Não estou falando de culpa, talvez inclua também, mas não só. Estou falando de você ficar preocupado de alguém descobrir. Vou dar exemplo, né, para ficar mais claro. Estou falando de, por exemplo, né, você é casado e aí você pensa em ficar com outra pessoa, uma mulher do seu bairro, né? Então você está rapidamente, né? Geralmente a gente não pensa muito sobre esse tipo de coisa, mas enquanto você pensa em dar uma investida naquela outra mulher que você acha bonita, no seu bairro, pensa enquanto você vai, um pouco antes de fazer isso, raramente a gente considera como a gente vai se sentir depois, né? Se isso der certo, vamos supor que a outra pessoa, a outra mulher, que não é sua esposa, mas você está querendo ter alguma coisa com ela, muito provavelmente as escondidas, né? Mas como é que você vai se sentir depois, né, com essa possibilidade o tempo todo, né, a sua esposa descobrir? Porque sempre existe, né? Às vezes a gente se ilude um pouco pensando que ninguém vai saber isso que eu estou fazendo, mas sempre existe a possibilidade de descobrirem o que a gente fez de errado. Porque a gente tem uma capacidade limitada de imaginação, capacidade mental limitada, né? Então a gente não consegue pensar em todas as possibilidades possíveis do que acontecerão, né, do que pode acontecer no futuro. Então, quando a gente faz uma coisa errada e pensa que não tem como alguém descobrir, alguém que importa descobrir, a gente está se baseando somente nas possibilidades que a gente conseguiu pensar, né? Nas maneiras de descobrirem que a gente conseguiu pensar. Só que existem as maneiras que a gente não é capaz de pensar no momento. A gente, no momento, não é capaz de pensar naquela possibilidade, na maneira como realmente a outra pessoa vai descobrir. Então, quando tem uma pessoa, vamos supor no seu bairro, mas pode ser em qualquer lugar, e você está pensando em trair a sua esposa, você raramente vai pensar em como você vai se sentir depois, né? Você vai pensar só ali no agora, provavelmente. Você não vai pensar em como você vai tá preocupado com sua esposa descobrir, tá preocupado com alguém que pode ter visto, não vai pensar nem na culpa, provavelmente, nem a culpa você vai considerar, né? O fato de depois você chegar em casa e abraçar a sua esposa, se você tiver alguma consciência, né? Porque para você estar fazendo isso, para você estar considerando isso, então vamos supor que tenha, né? Então você não vai considerar que quando você abraçar a sua esposa, beijar a sua esposa, você vai pensar nisso e pensar o quão injusto isso está sendo com ela. Então, esse vídeo é basicamente sobre isso. Eu queria te lembrar de considerar como você vai se sentir após a decisão,
né? Não necessariamente só decisões erradas, né? Mas, tô pensando em fazer uma coisa errada. Considerar também como você vai se sentir depois é importante, mas não só para decisões erradas, para todas as decisões, né? Como eu vou me sentir se eu começar a fazer essa faculdade? Como eu vou me sentir depois se eu viajar para São Paulo? Meu filho aqui. Como eu vou me sentir depois se eu viajar para São Paulo e quando eu estiver lá, quais são as consequências de eu ir e como eu vou me sentir com isso? Porque é bem importante esse bem-estar, né? Você estar bem é importante, né? Eu acho que você já sabe disso. O que acontece é que você esquece de considerar isso quando você vai tomar as decisões. Como eu vou me sentir depois, sabe? A pessoa ficar o dia todo preocupado com alguma coisa que você fez de errado, ficar o dia todo preocupado porque você tem muitas possibilidades. Então só começa a considerar isso, começa a considerar o seu bem-estar após a decisão, como você vai se sentir depois. E é isso. Não é muita coisa, mas é isso. Achei importante.